Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Começamos mais um momento de reflexão da palavra de Deus neste dia, nesta manhã abençoada que fez o Senhor. Amém? Deus tem cuidado de nós, Deus tem sido um Deus que se compadece dos seus filhos. Amém? O Salmo 103 diz que assim como um pai se compadece do filho, assim é Deus para conosco. Eu quero lhe convidar a estar juntos a conversar com o nosso Pai. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, nós te rendemos graças, nós adoramos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és Pai das misericórdias. Não há outro Deus igual a Ti, Senhor. Tu és o único e verdadeiro na nossa vida, Pai. Recebe nesta manhã a nossa oração, o nosso pedido, Senhor. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Venha nos limpar, Senhor, de toda injustiça, Senhor. Que sejamos cada dia Teu instrumento para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Que o Teu reino venha se estabelecer cada vez mais, por onde a minha voz há de ser chegada, há de ser alcançada. Que Teus filhos, Senhor, sejam abençoados através da meditação da Tua santa palavra. Eu oro a Ti, te convidando, eu oro a Ti já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero lhe convidar a estar conosco, meditando. Mas antes eu quero lhe convidar a estar meditando hoje sobre compaixão. Amém? Abra sua Bíblia, vamos meditar hoje sobre o tema compaixão. Se encontra no livro de Jó, capítulo 6, verso 14. O amigo deve mostrar compreensão e ajuda na hora da dificuldade. Mas vocês estão me tratando como se eu tivesse negado a Deus e me revoltado contra Ele. Esta é uma tradução Bíblia Viva. Bíblia Viva. Talvez você questione porque, de vez por outra, eu mudo de tradução da Bíblia. É que Deus, às vezes, me dá o tema e, às vezes, Deus me dá a localização do versículo. Então, eu gosto de comparar as traduções para que a gente venha ter um texto mais compreensivo, que a gente possa compreender melhor o que a palavra está trazendo para os nossos dias, para a nossa vida. Por isso que, às vezes, eu leio a NVI, a NVT, a Bíblia Viva e etc. Então, cada uma tem uma tradução que aproxima mais da nossa linguagem atual. Então, aqui está Jó. Nós conhecemos um pouco da sua história. O seu próprio livro revela toda a situação ocorrida. 3 amigos que vieram na intenção de ajudar, mas às vezes certa ajuda é melhor ser dispensada. Porque os amigos de Jó vieram de longe, tentando consolá-lo, confortá-lo, mas cada um tinha seu ponto de vista em relação àquela situação da vida de Jó. Jó estava vivendo aquela situação por uma provação de Deus. A Bíblia diz que certa vez Deus fez a reunião com seus filhos e no meio quem aparece? O adversário. E ele veio logo para acusar a Jó quando Deus havia lhe perguntado de onde ele viria. Ele disse que de rodear a terra. E perguntou se tinha visto na terra o seu servo Jó. Ele disse: tenho. E começou a falar a respeito de Jó.
Então Deus disse a ele que Jó era rico, mas era um homem temente a Deus. Então foi quando ele trouxe uma acusação e disse: toca nos bens que ele tem e vê que ele há de se rebelar contra ti. Então você já conhece a história. Então esses três amigos vieram tentar consolar, confortar, fazer companhia, mas cada um tinha um ponto de vista sem conhecer a verdade na vida de Jó. A pior situação quando a gente encontra pessoas que a gente acha que vem ajudar, vem piorar a situação. Não conhece a situação que a gente está vivendo e já começa a falar o que não deve e o que não sabe. Foi assim os amigos três da vida de Jó. Eles disseram: olha, Jó, tu por certo pecaste contra Deus, estás em pecado, por isso estás nessa situação. E Jó está dizendo: olha, o amigo deve mostrar compreensão. Os amigos de Jó não estavam tendo a compreensão na situação de Jó, porque não escutaram a Jó. Primeiro a gente deve ouvir e depois falar em relação ao que nós ouvimos. Então ele prossegue: o amigo deve mostrar compreensão e ajuda na hora da dificuldade. Essa é a verdade. Aí agora ele começa a dizer: mas vocês estão me tratando como se tivesse negado a Deus e me revoltado contra ele. Ou seja, os amigos de Jó achavam que da forma que Jó estava, tinha sido a negação que Jó tinha para com Deus e tinha se revoltado contra ele. Existe um momento na vida que a gente está como numa comparação bem distante, quase como um Jó. Não pela situação dos bens que ele tinha e pereceram, não em relação à sua saúde, mas em relação aos amigos que ele tinha, e cada um veio trazendo uma acusação. Nos momentos que mais nós necessitamos de uma palavra, de uma compreensão, de um companheirismo, se a gente não conhece a situação, é melhor a gente orar por aquela situação. Eu tenho tido conhecimento de alguns casos de pessoas que têm passado situação complicada com filhos, complicada com essa situação da pandemia. E então eu pergunto a alguma dessas pessoas: peça ajuda aí onde você mora, aí perto. E sabe o que é que essas pessoas às vezes dizem? Aqui as pessoas já interpretam mal, acha que a gente está em pecado, acha que a gente está fora da vontade de Deus. E não é bem assim, meus queridos. A gente não pode julgar as pessoas pela situação que elas estão vivendo, porque Deus conhece a nossa vida e a nós não compete a gente julgar as pessoas. Deus não nos colocou na terra a ser juiz para julgar, mas para ajudar. Como o profeta Isaías, capítulo 41, verso 4, que ele diz: um ao outro ajudou e a seu companheiro disse: esforça-te. O que Deus nos colocou na terra foi para ajudar, ser um sirineu, um ajudador. Você tem sido uma dessas pessoas que procura de alguma forma ajudar aquelas pessoas que você tem conhecimento? Eu não estou falando de pessoas de longe. Às vezes existem pessoas bem perto de nós que precisam de ajuda. E a ajuda que eu falo não é simplesmente ajuda financeira,
não é ajuda de material, mas existe um momento que não é menosprezando os tipos de ajudas, mas existe um momento na vida que a maior ajuda que a gente pode oferecer é orar, é trazer uma palavra. Porque às vezes a pessoa tem a situação financeira equilibrada, a saúde não está 100%, mas está bem, dá para prosseguir. O que precisa em algumas dessas vidas é exatamente a compreensão, é orar por essas vidas, é dizer: eu estou aqui para te ajudar. Eu não posso fazer mais porque eu sou limitado com você, mas estando dentro do meu alcance, estou aqui para lhe ajudar. É isso que Deus quer, querido. Isso independente de religião, independente de classe, independente de crença, independente de qualquer coisa. Devemos ajudar sem questionamento, sem ter um julgamento precipitado, mas apresentar diante de Deus. Se você é uma dessas pessoas que está passando por uma situação dessa e chegou a dizer que não pode contar com algumas pessoas porque alguém tem esse conceito, passou por uma situação de dificuldade, é pecado, está em desobediência a Deus, essa palavra é para você. Se tranquilize no Senhor, espere no Senhor. É Deus quem nos justifica, é Deus que nos fortalece e chega na hora, no momento certo. Meu Deus, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Senhor, quantas vidas estão passando por essa situação, assim como Jó, que ao amigo deveria ter a compreensão. Senhor, quantas pessoas precisam de uma palavra de ânimo, de incentivo, de dizer: eu estou aqui para te ajudar. E muitas vezes, Senhor, encontramos pessoas que não têm essa disponibilidade, não têm essa capacidade. Vai suscitando pessoas, Senhor, para ser bênção na vida dos necessitados. Que o Senhor esteja fortalecendo a fé, fortalecendo a nossa estrutura, trazendo vigor para a nossa alma. Senhor, os dias são maus, mas o Senhor continua firme, o Senhor continua presente na nossa vida. Nas tuas mãos coloca minha vida e minha esposa, minha família, meus vizinhos, os meus companheiros de trabalho, os meus chefes. Ó Pai, os doentes, os enfermos que estão em casa, os que estão nos hospitais, os que aguardam o momento de ser liberto, Senhor, para estar com a sua família, que o Senhor esteja agindo nessas vidas. Os que estão detidos, que o Senhor use da sua bondade, alcançando essas vidas hoje, Pai. Eu oro a Ti, colocando também meus companheiros de trabalho, meus chefes, todos esses pedidos que estão sendo colocados no Teu altar. Cada pai, cada mãe, cada família, eu oro a Ti te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero lhe convidar a estar conosco, se Deus permitir, hoje à noite, às 7h30 da noite, com a nossa live lá no Facebook. Deus te abençoe, a paz do Senhor.